Gente, hoje nós vamos falar sobre visual merchandising. E eu vou começar fazendo uma provocação. Arquiteto que não sabe falar, que não conhece, que não tem uma certa profundidade no tema de marketing e no tema de visual merchandising, não é arquiteto que trabalha com varejo, com negócio, tá? É fundamental conhecer e ter um certo aprofundamento desses dois temas, dessas duas disciplinas. Porque senão a gente não está falando de arquitetura para negócio, a gente não está falando de público-alvo, de estratégia de marca, de produto, de exposição, de como que a gente chama a atenção desse consumidor, de como que a gente constrói conexão e propósito de marca com o consumidor, tá? Aí nós estamos falando de outro cenário. Bom, o que é o visual merchandising, então? É uma ferramenta do marketing que trabalha fundamentalmente, de uma forma mais genérica, a exposição do produto no ponto de venda. Então, tudo que você entende que é a exposição do produto, recursos para expor o produto, é a função do visual merchandising. E aí a gente fala de vitrine, a gente fala de organização interna de produto dentro da loja, a gente fala de estratégia de ponto focal de destaque, a gente fala de jornada, isso tudo tem a ver com visual merchandising. E se você me perguntar onde que começa, onde que termina a função, o trabalho do arquiteto e do visual merchandising, do VM? Olha, eu digo, no meu ponto de vista, da forma que a gente trabalha dentro do escritório, que não existe como separar essa área. Essa é a função do arquiteto, essa é a função do visual merchandiser. Tá? No meu ponto de vista, não tem. Por quê? Quando a gente fala dessas duas disciplinas, nós estamos falando que existe, tanto na arquitetura quanto no visual merchandising, um trabalho mais conceitual de estratégia e um trabalho técnico. Do visual merchandising, a mesma coisa. Quando a gente fala de técnica, eu acredito que é possível separar. A arquitetura tem as suas, suas ferramentas, suas técnicas, e o visual merchandising tem o seu. Quando a gente fala de conceito, de estratégia, não tem como a gente separar. Tá junto, tem que ser pensado junto. A arquitetura já tem que ser desenvolvida pensando nas condições adequadas para o visual merchandising fazer o seu trabalho, e o visual merchandising tem que desenvolver o seu trabalho entendendo todo o propósito da arquitetura comercial que foi feito dentro das estratégias dessa marca. Então, nesse momento, o mundo ideal, como a gente já conversou, é que essas duas disciplinas elas sejam pensadas, desenvolvidas juntas, ao mesmo tempo que todas essas estratégias sejam trabalhadas em paralelo, e que o profissional de arquitetura que está desenvolvendo esse projeto já faça diversas soluções em função do que o visual merchandising precisa. E o visual merchandising já trabalha dentro do contexto da arquitetura. A gente tem vários profissionais de arquitetura comercial que fazem, que entregam o visual merchandising também para o seu cliente, para a sua marca. Isso é bem possível, acho que são duas disciplinas que a gente consegue realmente trazer para junto, para baixo do guarda-chuva da arquitetura. É claro que você tem que ter alguém dentro da sua empresa que seja mais especializado nisso, que esteja por dentro de tudo que está acontecendo, das tendências, que esteja um olhar focado nisso, Não é que o arquiteto faz tudo, mas você consegue colocar embaixo do seu guarda-chuva um profissional que faça isso e trabalhe essas estratégias junto, dentro do seu próprio escritório, que seja especializado. É muito interessante, porque aí você consegue fazer uma oferta para o cliente muito mais completa, muito mais relevante, muito mais alinhada, para não existir a crise, do que cada profissional faz, enfim. Então, quando a gente fala de visual merchandising e arquitetura, nós estamos falando que as duas disciplinas, elas podem pensar nas estratégias de experiência do consumidor, ofertar as experiências. As duas áreas também pode pensar e trabalhar a jornada do consumidor. Então são elementos que têm que ser discutidos juntos, são soluções que têm que ser pensadas junto. O que o visual merchandising faz, em que momento que a gente consegue enxergar mais ele dentro do ponto de venda, que só ele faz? Eu acho que a vitrine, que é o ponto de chamar a atenção do cliente, é o ponto principal de contato, é fundamentalmente uma atividade do visual merchandising. E eu acredito que a parte mais de ambientação da loja, eu diria que a arquitetura é aquilo que a gente trabalha mais estrutural,
é mais permanente, tem menos mobilidade do ponto de venda, né? As soluções são mais rígidas, você não consegue mudar toda hora. E o visual merchandising são as soluções, os recursos que têm mais dinâmica, que são trabalhados com mais frequência, que atende a relação de calendário, de varejo. Então, se você está desenvolvendo uma coleção nova, você vai ambientar toda a sua loja com uma organização, com uma comunicação, com as estratégias de montagem, de disposição. Isso tudo é visual merchandising. E aí você vai mudando isso ao longo do ano. E você trabalha experiências relacionadas a isso para engajar o consumidor naquela atmosfera do tema daquela coleção. Quando a gente está falando de um calendário de Dia das Mães, né, que está chegando, quando a gente está falando de um calendário de Dia dos Namorados, enfim, toda a estratégia que é trabalhada dentro do ponto de venda nesse sentido é um direcionamento do visual merchandising com a comunicação, né, com as estratégias de comunicação também. E a arquitetura, então, ela entrou nisso para desenvolver as estratégias mais estruturais do espaço, dentro do conceito da marca, dentro desse objetivo de conectar. Então, trabalhar toda a questão da trilha, da jornada de dentro do ponto de venda, o ponto focal, o direcionamento que eu vou levar ao meu cliente. E aí eu vou usar recursos de cores, de iluminação, de estímulos sensoriais para construir isso tudo. Um problema que eu vejo que dá muita crise entre esses dois profissionais. O tipo de mobiliário que a arquitetura desenvolve, muitas vezes, ele limita demais a ação do VM dentro do ponto de venda. Porque o VM precisa de um mobiliário muito mais dinâmico, que tem muita possibilidade de montagem, de mudança, de alteração, de construir a parte mais decorativa de ambientação em cada local e que isso tenha a possibilidade de um dinamismo, né? E a arquitetura normalmente faz um projeto mais amarrado. Por isso que é fundamental que o arquiteto entenda, conheça, mesmo que ele não vá fazer, mesmo que ele não vá oferecer isso no seu escritório, ele vai fazer o projeto dele de arquitetura e vai entregar ali, não vai se envolver na área de visual merchandising. Mas ele precisa que o seu mobiliário tenha essa flexibilidade para atender as necessidades de disposição adequada de produto. Ele precisa ter uma certa dinâmica dentro do ponto de venda que permita essa movimentação do visual merchandising em momentos estratégicos de coleção, enfim, como a gente está conversando, tá? Então, é fundamental, precisa conhecer, precisa entender, precisa... Olha, eu arrisco dizer que precisa saber fazer, mesmo que não vá fazer, tá? Para que o profissional de arquitetura não gere, como a gente já falou, uma ruptura na estratégia de negócio. Porque o VM, ele trabalha totalmente focado no produto, destacar o produto, vender o produto, chamar atenção para o produto, tudo que ele constrói em função disso. Então a arquitetura tem que respeitar isso num primeiro momento e depois oferecer tudo que ela pode para colaborar, para contribuir para que isso seja feito de uma forma muito relevante para essa marca e para esse consumidor, tá bom? Então, assim, quem já trabalhou com isso, que tem alguma experiência, que conhece, nos conte se já fez, né, se já desenvolveu. E vamos trocar ideias sobre isso e se acharem que é interessante a gente entrar mais nesse assunto também, me falem que nós vamos nos aprofundando, tá? E como nós estamos finalizando a nossa série de 40 vídeos, é bem interessante vocês me pontuarem qual assunto que faz mais sentido, que vocês querem conversar mais, curtam, comentem, me falem pra gente conseguir fazer essa troca e ser bem produtiva daqui pra frente, tá bom? Obrigada!